E hoje nós recebemos como entrevistado o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, empresário Augusto Vaz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vamos bater um papo aqui sobre o comércio, né? É verdade. Presidente, o comércio saiu agora daquela famosa fase de liquidação de início de ano. Qual é o momento agora do comércio da capital? A gente tem as datas principais do comércio, né? E a gente vai entrar agora numa fase interessante, que é a data dos Dias das Mães. A data das Mães é a terceira melhor data do comércio hoje da nossa cidade. Ela só perde para a Liquida Natal e o final de ano, que é a grande data, né? Então o comércio agora fica nessa expectativa de entrar no Dia das Mães e conseguir ter um resultado interessante, até porque, Ruth, a gente não vem tendo bons resultados no comércio. A gente analisa tanto os números desse ano, que são poucos, já que o ano acabou de começar, mas os números do ano passado não são números interessantes. E há como montar uma estratégia para exatamente superar esse passado recente e o Dia das Mães ter uma melhora nas vendas, Augusto? O comércio ele é interessante, ele tem uma certa diferença da indústria, porque mesmo dentro de uma situação de crise, a gente consegue perceber alguns comerciantes, alguns lojistas conseguindo ter resultados interessantes. Então, é importante o lojista ter a criatividade, usar e abusar da criatividade, da inovação. Né? Hoje é muito importante o lojista ele inovar, entender que é importante fazer algo diferente e fazer algo a mais pelo seu cliente, não fazer só o básico. Então a gente percebe que mesmo diante de uma situação de crise, a gente sim tem alguns lojistas que conseguem se sobressair. Então é a sugestão que a gente dá e a gente consegue perceber que, eu conversando com alguns lojistas do ano passado, a gente fala do número do ano passado, Ruth, o principal número é, alguns institutos vão falar que praticamente houve uma estagnação no comércio e outras uma queda, algo em torno de 1%. Mas eu tenho lojistas que falam que conseguiram crescer até 10%. Então você vê que mesmo diante de uma crise, quem consegue sobressair ainda consegue ter um resultado interessante. Presidente, o dólar atingiu esta semana a sua maior cotação nos últimos 10 anos. Qual é o reflexo do aumento do dólar para o comércio de Natal? Eu estava, inclusive, antes de vir para você, eu estava coincidentemente olhando, está 2,99 agora, né? Então, R$3 o dólar. O que é que acontece? A gente tem alguns comércios que têm ligação direta com o dólar. Comércios que trabalham com produtos importados, comércios que trabalham com coisas que vêm de fora. Então, é o maior comerciante que vai sofrer. A gente também tem pessoas que trabalham com serviços que muitas vezes têm um sistema, um software que também é importado, então tem relação direta com o dólar. Então, o dólar não é interessante de uma forma geral para o comércio. O dólar só é interessante para uma área econômica específica, onde ele cresce, mas ele também não pode crescer tanto, que é para quem exporta. Na hora que você exporta, quando o dólar está alto, você recebe mais pelo que você está exportando. Mas para o comércio, de uma forma geral, sim tem impacto. Então, é interessante perceber isso. A única coisa que se fala que é boa para o comércio quando o dólar sobe é que muitas das pessoas deixam de fazer compra fora do Brasil, porque não compensa mais, e voltam a comprar vestuário, coisas desse tipo aqui. Mas a gente tem que entender que tem tantos outros prejuízos à alta do dólar que a gente não pode nem considerar isso um benefício. Presidente, pouco antes do senhor entrar no ar, aqui no RN Acontece, eu trazia a informação de que o Minha Casa Minha Vida, as construtoras irão paralisar por um atraso. Mas há um outro programa do governo federal voltado para a habitação que já foi paralisado. O Minha Casa Melhor, para a compra de eletrodomésticos. Qual o reflexo que a paralisação do Minha Casa Melhor teve no comércio da cidade? O Minha Casa Melhor ele tem mais reflexo no comércio do que o próprio programa Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida ele é para o financiamento do imóvel e o Minha Casa Melhor é para o financiamento de bens, que a gente chama de linha branca, geladeira, fogão, eletrodoméstico de uma forma geral, para quem tem uma residência no Minha Casa Minha Vida. O problema é o seguinte, na hora que o governo corta um programa como esse, ele está cortando uma fatia de vendas que existia no mercado e deixa de existir. Eu não tenho um número exato, mas a Tribuna Norte levantou um número de 190 milhões no último ano, que gerou só no Rio Grande do Norte através do Minha Casa Melhor. Então você vê que se a gente deixar de gerar esse mesmo número esse ano, é um prejuízo gigante para o comércio e para esse setor específico de eletrodomésticos em linha branca, tá, que a gente deixa de faturar. Então o governo federal está tomando algumas ações, até necessárias pela fase que ele está vivendo, mas que vai afetar diretamente a nossa economia. Presidente, a gente vive agora, é senso comum, uma crise econômica. O lojista vai buscar alternativas e uma das alternativas dos lojistas é uma parceria mais forte com gestores públicos. E aí eu me refiro, claro, à questão tributária, os impostos, as taxas. Que tipo de gestão a CDL já fez ou pretende fazer junto ao governo estadual? Vamos lá. A gente está hoje, já se reunimos, inclusive antes de ontem, com a tributação. Vamos ter, na próxima quinta-feira, vamos receber o secretário de tributação lá na CDL. A gente está conversando com ele sobre 2 pontos específicos.
Uma é a questão não vai ter muita tributação, é o POS, que é proibido, praticamente o único estado do Brasil hoje em dia que é proibido o POS. POS, para quem está nos acompanhando, é aquela máquina de cartão, aquela pequenininha preta, que muitas vezes é sem fio e que facilita a vida do lojista na hora que você vai deixar uma pizza na sua casa, na hora que você está num restaurante, você não precisa se levantar para ir passar o cartão. Ou seja, isso é proibido no nosso estado. Então, esse é um dos pontos que a gente está conversando com o secretário. O outro ponto é exatamente essa questão de tributação. Alguns estados vizinhos, especificamente a Paraíba, tem uma legislação muito agressiva na área de ICMS. Então, para você fazer uma venda online hoje na Paraíba, você vai ter um custo de ICMS algo em torno de 4%. Aqui no Rio Grande do Norte, esse mesmo produto tem 17%. O que é que está acontecendo? A gente está perdendo todos os nossos atacadistas para a Paraíba. Hoje, grandes empresas de referência de Natal e do Rio Grande do Norte estão se mudando para a Paraíba por essa questão de alíquota. Então, a gente também já está conversando com a Secretaria de Tributação, a FEComércio vai participar, a FEComércio abriu uma conversa, a gente abriu outra. E a gente descobriu que estávamos conversando sobre o mesmo assunto. Agora vamos nos juntar para conversarmos juntos e levarmos para o secretário, para que o governador possa ser sensibilizado com esse assunto e também possa rever uma legislação específica. Ou seja, está começando uma guerra fiscal nos estados do Nordeste e a gente está por último. Como aconteceu no querosene de avião, infelizmente fomos o último a adotar. Espero que a gente possa ter resultado a partir de agora, mas atrasou um pouco essa decisão. Presidente, o senhor traz um dado, quer dizer, o mesmo produto comercializado na Paraíba, 4%, aqui 17%. Como é que se pode fazer para um comércio desse? Só para você ter ideia, um segmento específico que a gente está conversando é ar-condicionados, tá? Se tem uma expectativa, hoje a gente não tem um número oficial tentando levantar, que 80% dos ar-condicionados hoje comercializados em Natal são emitidos em nota fiscal da Paraíba. Você acredita? Ou seja, aí a gente não está ganhando 17%, não, a gente não está ganhando nada desses 80%, porque os 4 ficam na Paraíba e o Rio Grande do Norte não ganha nada. Porque a maioria da venda é pessoa física e quando vem de um estado para outro não precisa de pagar a diferença de ICMS. Então, a emissão da nota fiscal acontece na Paraíba e o ar-condicionado chega aqui e o Rio Grande do Norte fica sem nada, não gera emprego, não gera renda, não gera ICMS para o Estado, nada. Então, a gente precisa de combater isso urgente. O senhor se referiu à questão das máquinas de cartões de crédito e todos nós temos essas máquinas no nosso dia a dia. Por que, então, o governo do Estado, e não foi essa gestão, foram gestões passadas, determinou que a proibição daquelas máquinas sem fio, o que é que há de diferença de uma para outra, até para que quem está em casa possa entender melhor essa peculiaridade que tem apenas no Rio Grande do Norte? Vamos lá. Existia uma proibição nacional, porque, eu não vou saber exatamente, há 10, 12 anos atrás, a máquina de POS, ela facilitava o processo de sonegação, porque o lojista usava aquela máquina de POS e não tirava a nota fiscal. Então, houve uma recomendação nacional, onde todos os estados adotaram essa recomendação de não trabalhar mais com POS, porém, depois houve uma nova legislação em que o Estado recebe toda a informação da minha empresa, da minha loja, quando termina o mês, de quanto eu emiti no POS. Então, depois que essa nova lei aconteceu, os outros estados, para facilitar a vida dos lojistas, liberaram de volta o uso do POS, porque não dá mais para sonegar, tá? Praticamente hoje não se consegue sonegar no Brasil, porque é tudo eletrônico, é tudo muito bem administrado. Porém, o Rio Grande do Norte não derrubou a lei que proibiu o POS. Alguns técnicos da tributação falam não, que é importante porque ela evita outros problemas, sendo que todos os estados foram derrubando para facilitar a vida, inclusive, do consumidor. A facilidade de você estar, às vezes, abastecendo o seu carro, a pessoa lá pode vir no seu carro passar o seu cartão. Num restaurante, você vai lá e vai na mesa o cartão de crédito, tá? E assim por diante. Então, hoje o Rio Grande do Norte é o único estado que está com esse problema ainda, tá? E a gente está conversando, a gente já está conseguindo sensibilizar o secretário. É lógico que o secretário acabou de assumir, precisa também de conhecer mais tecnicamente esse processo, mas a gente acredita que a gente consiga tirar esse atraso do Rio Grande do Norte, que é não poder trabalhar com POS. Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, empresário Augusto Vaz, foi uma alegria recebê-lo aqui, Augusto. Obrigada. É um prazer. Estamos sempre à disposição lá para conversar e bater um papo sobre o comércio da cidade. Muito obrigada. E o nosso RN Acontece vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu Boa Tarde, Cidadão. A todos vocês, uma ótima tarde. Nosso compromisso amanhã, aqui na tela da Band, neste mesmo horário. Até lá.